Talvez a doma mais famosa da história tenha sido a do cavalo Bucéfalo, que era o nome do cavalo de guerra de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia e fundador de um dos maiores impérios da antiguidade. Segundo a tradição, este cavalo indomável havia sido comprado por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, mas era mantido isolado por ordem do próprio rei, pois não se deixava montar. Alexandre, depois de muito implorar, teve permissão para tentar domá-lo. Notou então que o cavalo se assustava com a própria sombra e o conduziu contra o sol de forma que ele não pudesse vê-la. Desta forma, conseguiu domar o cavalo contra todas as expectativas. Este é um exemplo de que a doma de cavalos não precisa ser violenta. Bastou observação para se desvendar o terrível medo que o cavalo sentia. Isto é domar. Este curso será ministrado por um experiente treinador que sempre se atualizou nos grandes encontros. Aprenda a domar com quem aprendeu com os melhores domadores do mundo. Paulo Nazário. Este videocurso será mostrado de uma forma inédita. Quase não existem cortes quando Paulo Nazário faz o primeiro trabalho de doma. Foi feito desta forma para você não perder nenhum momento importante do processo. Pessoal, esse é meu equipamento de doma. Eu tento deixar meu equipamento o mais simples possível. Vai de uma sela até um simples pedaço de plástico. Só a sela pode ser qualquer tipo de sela, desde que dê conforto ao cavaleiro e ao cavalo. A única coisa que tem que ter condições de segurança, ou seja, a sela tem que estar em condições para ser usada. Ela não pode estar com couro ressecado, que pode ocasionar acidentes. Você pode colocar a sela, apertar o látigo contra látigo e essa sela vir arrebentar e derrubar o cavaleiro. Tá certo? Outra coisa importante é a barrigueira. A barrigueira sempre é bom ter essa proteção dessa argola. Por quê? Quando você for apertar no cavalo, geralmente isso belisca a barriga do cavalo, quando você apertar a barrigueira. Então, com esse protetor, evita do látigo ficar apertando a barriga do cavalo. Tá? Vai ficar sempre protegido. A manta pode ser qualquer tipo de manta, desde aquelas de lã
tá? Até essas ortopédicas, tá ok? Eu evito de usar mantas de hipismo, porque elas são muito finas e machucam um pouco a cernilha do cavalo. Eu prefiro também esse tipo de feltro por baixo, porque isso adere bem ao cavalo. Tem aqueles cavalos que tem a cernilha bem redonda e essa manta aqui evita de escorregar. Mesmo que você aperte a sela ou você monte, essa sela não venha a virar. O cabresto pode ser qualquer tipo de cabresto, o de corda ou de fita de nylon, tá certo? O único cabresto que eu não uso é aqueles cabrestos de corrente, e aqueles cabrestos que tem um afogador embaixo. Aquilo lá não dá pressão, aquilo exerce uma pressão muito forte no cavalo e quando você aliviar, aquilo demora a dar o alívio para o cavalo que você precisa. A guia, eu utilizo uma guia de 6 metros, com um pouco mais largas que as guias normais, para poder fazer um pouco mais de pressão psicológica no cavalo em questão de barulho. E não uso material abrasivo, evitar sempre material abrasivo, porque o cavalo pode dar uma esticada muito forte e você queimar a mão. Então sempre um material um pouco mais sovado, um pouco mais usado para você poder não machucar a sua mão. Utilizo uma guia longa, um chicote longo do adestramento. Esse chicote longo do adestramento vai me servir para quê? Para usar quando usar a bandeira com plástico e para poder ter contato com o pé e a mão do cavalo. Então, se o cavalo é muito chucro, está um pouco violento, eu levo esse chicote e passo na perna do cavalo, tá certo? E retorno e posso usar como guia. Esse chicote aqui, posso usar um pedaço de bambu ou um pedaço de pau também. Coisa mais simples que se você tiver no seu aras, na sua fazenda. A única coisa importante que pode ter um engate na ponta. Para que esse engate? Para eu poder pegar essa corda, uma corda dos 2 metros mais ou menos, e poder engatar para poder fazer esse chicote. Certo? Com esse chicote pronto, eu posso colocar o plástico. O que seria esse plástico? É um saco plástico normal, branco, pode ser saco de supermercado. Eu vou furar lá atrás para ele poder dar o movimento que eu quero e vou amarrar esse saco no chicote, na ponta dessa corda. Aí está pronto o nosso chicote para trabalho de plástico para estímulo externo. Vou utilizar uma corda de 8 metros para poder trabalhar com a virilha do cavalo, certo? Outro também é um material não abrasivo, uma corda um pouco mais sovada, uma corda usada que você tenha na fazenda, na sua chácara, no seu aras. Vou utilizar também uma corda de uns 2 metros para poder montar o cavalo com cabresto a pelo, ok? O plástico aqui eu vou utilizar para o cavalo perder o medo de passar em cima de plástico. Então eu vou ter um plástico de 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Por que essa medida? Porque o cavalo quando chegar para passar em cima do plástico, para ele não poder dar a volta. Ele vai chegar nesses 3 metros, você tem como atravessar o plástico e puxar esse cavalo do outro lado. Tá certo? Coloco um pouco de terra nas pontas dos plásticos para ele não ficar balançando. Tá certo? E sempre vou aliviar minha guia e puxar esse cavalo por cima do material. Após a utilização desse plástico, eu posso tirar esse plástico do chão, bater essa areia e apresentar o plástico para o cavalo do jeito que está aqui. Em relação à embocadura, eu uso um side pull adaptado. O que seria essa adaptação? Numa argola superior, eu coloco a correia de couro e vou adaptar na argola inferior. Quando eu trabalhar com a rédea nesse side pull, a ação que eu faço na argola puxa esse couro e vai mexer levemente o bridão na boca do cavalo. Conforme esse cavalo vai respondendo, eu vou apertando um pouco mais esse bridão até ele encostar na argola do side pull e vai trabalhar os dois juntos. Os equipamentos são simples, mas fundamentais para o bom trabalho.
sangue lusitano de 3 anos, tá? Ele só tem trabalho de guia e casqueamento, tá? O resto ele não sabe nada, ele sabe andar na guia e não sabe ainda os comandos de linguagem corporal nem linguagem, vocalização, tá certo? O que vamos fazer com ele? Vamos começar a fazer o trabalho, apresentação de estímulos externos, apresentação de plástico, vocalização, encilhar e montar esse potro. Tá? Eu começo como? Quando esse potro entra dentro do redondel, eu já vou ver a parte física desse potro. Eu quero ver se ele não está mancando, se ele não tem cortes que vai incomodar ele, tá? Se já foi alimentado, se ele já foi alimentado mais cedo, tá? Para não dar nenhum tipo de problema aqui dentro. Segundo, vou ver a índole desse cavalo, se é um cavalo agressivo, se eu vou pôr pressão em cima dele, ele vai me agredir. Tá? Vou ver também as zonas de percepção, a zona de pressão e a zona de reação desse potro. Ou seja, eu vou me aproximar dele e vou me afastar, vou me aproximar dele e vou me afastar, sempre chamando a atenção desse potro. O potro dentro do redondel, agora eu vou começar a ver se a condição física desse potro, tá? Se ele não vai ter nenhum machucado, se ele não vai estar mancando, como é que ele vai estar fisicamente. Eu faço esse potro andar, trotar, se movimentou bem, olhei do lado esquerdo, vou para o lado direito. Tranquilo. Já testei as zonas, já vi que o cavalo não veio para cima de mim, já vi a índole dele, não é um cavalo agressivo. As zonas de pressão dele são leves, então eu posso colocar um pouco mais de pressão. Deixo ele descansar um pouco, sai um pouco da zona de pressão. Agora, o cavalo está fisicamente bem, já viu o comportamento dele, o temperamento dele, eu vou começar a controlar a fuga desse cavalo. Por que controlar a fuga do cavalo? O cavalo, quando começa a trabalhar, ele não gosta de ficar andando. O maior prêmio para o cavalo é ele ficar parado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ele que eu consigo controlar essa movimentação dele. Eu que coloco hierarquicamente como um cavalo, a movimentação dele, eu faço ele trotar, galopar e voltar ao passo. Tá? Eu, como sou líder dele, eu faço ele fazer os giros, as meias voltas, tá? Vou controlar a fuga dele. Tá? Ele vai correr para um lado, eu fecho a frente dele, ele vira para o outro lado, tá? E controlo essa fuga dele. Percebendo isso, deixando ele parado, tá? Ele vai perceber que é mais confortável ele ceder a minha hierarquia, sabendo que eu já estou controlando a movimentação dele e a fuga dele, do que ele ficar correndo toda hora e cansando e não vai levar a nada. Tá? Nesse momento, já estou usando a linguagem corporal. Como a linguagem corporal? Vocês podem ver que a minha mão está fechada. Tá? Eu já estou, o meu olhar é fixo na cara do cavalo, na cabeça do cavalo. Eu estou fazendo ele se movimentar. O meu ombro é mais ereto. Não está tanto como um predador, mas ele me enxerga como já um cavalo que ele consegue, hierarquicamente superior a ele, que consigo
tocar ele. Que ao contrário, se eu ficasse muito murcho, um cavalo um pouco mais quente, esse cavalo fatalmente viria para cima de mim. Põe pressão. Fiz um controle de fuga, vou fazer outro. Deixa ele se movimentar um pouco, fechei muito. Uma coisa importante é ressaltar. Eu sempre tenho que trabalhar na linha da cernelha desse cavalo. Ah? Eu quero que ele ande, quero que ele trote o galope. Eu fico um pouco mais atrás dessa cernelha. Eu quero que ele pare ou mude a direção. Eu vou à frente dessa cernelha. E continuo seguindo essa cernelha. Ah? Quero que ele pare. Sigo a cernelha. E ele vai parar. Aí eu tenho a aproximação desse potro. O que seria a aproximação? Eu tiro o olhar da cabeça desse cavalo, estico o meu braço, abaixo um pouco o meu ombro e olho da cernelha para trás. Em sinal que eu não vou agredi-lo, não vou colocar energia em cima dele e eu posso agradá-lo. Tá? Qual a área que eu vou agradar? Sempre a cernelha primeiro. Por que a cernelha? Afastou, ficou na dúvida. Vou chegar de novo. Se ele afastar muito, eu faço ele andar de novo. Por quê? Ele não entendeu ainda que se ele não deixar eu aproximar dele, ele vai continuar trabalhando. Ele tem que entender que quem comanda ele sou eu. É uma parceria. Ele colabora comigo e eu colaboro com ele. Só que eu tenho que colocar na cabeça dele que entre ele e eu sou o chefe dele. Vou colocar ele para o outro lado que estava. Agora sim. Vou tentar aproximação com esse potro. Lambeu, mastigou. Um bom sinal. Tirei a visão. Deixa ele ir. Vamos ver se ele vai entender. Isto. Se ele andar de novo, aí sim eu toco ele. Me afasto. Sempre trabalhando na zona de pressão dele. Gosta de virar. E tira um pouco a pressão. Vamos mostrar para ele o que é. De novo. Vou tentar a aproximação. Não entendeu? Faço andar de novo.
Não entendeu? Vou tentar um pouquinho mais rápido. Eu vou fechar. Isso. Pronto. Me afasto. E deixa ele lá. Agora, essa parte agora, ele está começando a entender o que ele tem que fazer. Tá? Ou seja, ele viu que parou. Eu agradei ele, ele andou, ele vai correr. Agora não, ele ficou, agradei ele e ele ficou parado. E eu saí e não aconteceu nada. Tá? A gente vai confirmar essa liderança nele. Ele já começou a entender que quem controla a movimentação dele sou eu. Ele entendeu o que quer, que eu quero dele. Eu não vou mais forçar esse cavalo. Eu já dou meia volta no redondel, paro e já vou agradá-lo. Está lambendo e mastigando, um bom sinal, estico o meu braço. E agrado. E ele já começou a entender. Dou sinal. Afasto. E vou fazer para o outro lado. Por quê? Como ele está para a esquerda, ele parou no ponto de conforto dele para a esquerda. Então eu quero colocar ele para a direita, vocês vão perceber que ele vai parar para a direita, vai parar e virar para a esquerda para receber esse ponto de conforto. Eu vou mostrar para ele que ele tem que ficar parado do lado direito. Ok? Eu uso muito o meu braço, como se fosse o pescoço de uma égua alfa, só para indicar a direção que eu quero que ele vá. Eu posso parar na frente desse cavalo e indicar o lado que ele vai. Como se fosse um pescoço no cavalo indicando mais ou menos, quero que você vá para lá. Tá ok? Põe pressão. Tá vendo? Virou para o ponto de conforto dele que é do lado esquerdo. De novo. Agora eu vou ter que mostrar para ele que eu vou trabalhar ele os dois lados. E tanto faz eu entrar em contato com ele, ter esse equilíbrio com ele do lado esquerdo, como preciso ter do lado direito também. Não preciso forçar ele muito, forcei ele um pouquinho só. Agora tem um pouquinho de calma, que ele sempre vai querer virar e eu vou ter que arrumar ele. Tem que empurrar ele de leve. Isso. Deixar bem claro para ele o lado que eu quero que ele fique. O cavalo, a gente tem que tratar o cavalo como se fosse uma criança de 1 ano, 2 anos. Deixar sempre bem fácil, bem claro para ele poder aprender. O cavalo tem que ter uma escolaridade, tem que sair do jardim de infância e ir para a faculdade. Eu não posso tirar ele da sala de aula e mandar ele direto para uma faculdade. Ele tem que ter uma escolaridade, tem que ser sempre devagar e sempre com muita paciência. Ok? Já consegui controlar o ponto de conforto dele, já começou a exercitar, agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a vocalizar com esse cavalo. Eu quero que ele comece a entender a minha voz, os meus comandos de voz. Põe pressão, energia no corpo, trote. Entendeu? Bem, vou passar para o passo. Corta a cenelha dele, passo. E esse cavalo vai andar a passo. Ok? Sempre que eu der um comando para ele, subindo, ou seja, passo, trote, galope. Passo, trote, galope. Sempre mais enérgico,
mais pressão, mais vontade, mais energia no corpo. Quando eu faço ascendente, quando eu deixo descer nesses movimentos, ou seja, galope, trote, passo, eu falo mais arrastado, mais calmo, meu ombro um pouco mais abaixado, para mostrar que está indo para um ponto de alívio. Tá? De novo, vamos colocar no trote. Trote. Já começo a mandar beijo para esse cavalo. Por quê? Primeiro que é um sinal universal. Todo mundo manda beijo para cavalo em qualquer prova, menos no adestramento, que você não pode dar sinal de beijo. Em qualquer outra prova, você, para incentivar o cavalo, você precisar usar um talinho, um chicote, um nada, você pode mandar beijo. Segundo, eu mando beijo porque quando eu montar esse cavalo, geralmente os potros chucros, eles travam. Eles não conseguem andar, eles sentem um incômodo nas costas deles. Então eu estimulo a mais para ele poder andar. Quando eu mandar beijo para ele, dar uma mexida no meu corpo, ele sabe que ele tem que andar, que ele tem que trotar. Eu não vou precisar usar corda para tocar esse cavalo, não vou precisar bater nesse cavalo. Galope. Galope. Põe energia no meu corpo, estufa o peito, levanta o braço. Vai querer parar. Eu incentivo ele daí. Galope. Vocês percebem que ele quer diminuir, eu incentivo ele. Galope. Para se eu pedir, começa a diminuir. Trote. Põe pressão e deixa ele no trote. Quero alongar o trote desse cavalo. Eu começo a mandar beijo um pouquinho mais espaçado, para ele poder começar a entender o que é o beijo. E posso diminuir esse trote tirando a pressão também. Ele vai começar a entrar num trote mais tranquilo. Não quero que ele ande a passo, trotinho tranquilo. E peço passo para ele. Ele vai entrar no passo. Tá? Lembre-se, o cavalo fez o exercício, o cavalo entendeu minha vocalização, eu paro. Tá? Tudo que eu vou fazer com ele, pedir passo para o trote ou para o galope, ele fez, eu cesso o que eu estou fazendo. Posso até dar um estímulo quando ele estiver querendo parar, mandando beijo. Mas os comandos de voz, eu já cesso. Tá? Fiz para um lado, vou fazer para o outro. Vou para frente da cenelha, indico a direção que eu quero dele. Muito bom, parou. Mostro para ele que ele fez certo. E já dou o comando de novo. Pediu para seguir. Só afastei ele um pouco. Agora sim vou começar a dar os comandos para ele. Coloquei para a direção. Passo. Passo. Estimulo. Lambeu, mastigou, em sinal de reconhecimento, de querer ter um contato, querer conversar. Tá? Vai estar com a boca, sempre que ele fizer um exercício e levar um agrado, ele masca em sinal de submissão, mostrando que hierarquicamente eu posso comandar ele. Põe no trote, trote. Vamos pôr no galope, 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 põe pressão, galope. Pensou em diminuir? Estimulo. Maionese para não virar mais. Galope.
Olha lá, P. Cada vez que ele pensa em virar, tem que ser mais rápido que ele. Trote, tira a pressão, alivia a pressão do meu corpo. Passo. Tá vendo que ele pensou em fazer, ele sabe que é para a direita. Ah. Ele pensou da meia volta, deu uma olhada de rabo de olho para mim e viu que era para a direita. Lambei, mastigou de novo. Posso mandar um ou. E aí eu mostro para ele, realmente, você como companheiro fez certo, não tem problema nenhum. Mas agora está claro para você quem comanda quem. Dentro dessa hierarquia entre nós dois, a minha hierarquia é acima da tua. Tá? Esse ponto está pronto para o cabrecheamento. Como esse ponto já foi cabrecheado, ele já tem um contato com o ser humano, eu vou mostrar para vocês o contato que vocês têm que fazer, o primeiro contato com o cavalo, se ele fosse muito chuco. Tá? Se fosse um cavalo que nunca tinha visto gente, entrou no redondel, correu, vocês estão tentando parar, ele não para de jeito nenhum e não deixa você se aproximar dele. Tá? Então eu trabalhei esse potro. Se distrair um pouquinho. Eu vou tentar parar esse potro chucro. Tá? E faço a mesma coisa, só que com um talinho. Tá? Por quê? Porque pode ter uma reação e vir para cima de você. Então eu estico esse talinho, tá? E passo na cernelha desse cavalo. Aí eu me afasto e deixo ele. Sempre chama atenção. Vocês percebem que a orelha interna dele está sempre virada para mim. Ah, ele tira um pouquinho para fora, mata a curiosidade e volta essa orelha para mim. Ah. Quero que se posicione melhor um pouquinho. Aí. Melhora um pouquinho. Aí sim, eu esticaria o talinho e me aproximaria dele de leve e passaria esse talinho nele, e cernelha, e coçaria, até me aproximar. Ah. Aí ia diminuindo a minha mão, ia passando, ia diminuindo a minha mão, ia passando. E vendo a reação dele. A orelha está tranquila, não balançou a cabeça. Eu diminuí mais um pouquinho. Até a hora que eu passasse para outra mão, encostasse a minha mão nele e continuaria com as duas passando a mão. Isso em caso de potro que difícil de você chegar, difícil de você se aproximar. Tá? Então esse potro já está pronto para o cabrecheamento. Vamos pegar o cabresto. Vai fugir, deixa ele fugir. Vai entender de novo que não é uma corda, um cabresto que ele pode fugir da minha liderança. Tá? Parar ele de novo. Tirar um pouquinho daquele canto.
Foi. Passei a mão. Tirei. Levo com a minha outra mão a corda para ele. Apresento. Passo no pescoço. Aí sim, embaixo do pescoço. Aí eu levo para o outro lado. Como eu vou colocar esse cabresto? Eu quero que esse cavalo abaixe a cabeça para mim. Um cavalo alto. Eu faço um flexionamento de pescoço dele lateral. Eu vou puxar o pescoço desse cavalo para o lado e deixar ele baixar um pouquinho a cabeça para mim. Ele fugiu, puxo de novo. Assim que ele ceder o pescoço para mim, eu cedo para ele. E mostro que ele fez certo. Deu o pescoço para mim, eu cedo para ele. E agrado. Por que eu tenho que fazer isso já? Porque daqui a pouco eu vou precisar quando montar ele também. Ele virou o pescoço, vira de novo. Sempre tento procurar a cabeça dele. Isso. Posiciono o cabresto. Fugiu um pouco. Peço o pescoço dele de volta. Já não estou fazendo mais pressão no pescoço dele. Ele está porque ele já entendeu o exercício. Puxo de novo. E deixo ele com a cabeça abaixo. Puxar de novo. E solta a guia e tranquilo. Capítulo 8. Trabalho com guia e corda. Agora que eu vou trabalhar esse cavalo, fazer um trabalho de guia com esse cavalo, ou um trabalho com corda com ele, o que eu quero dele? Que ele ceda essa pressão para mim, que esse cavalo desloque a garupa para um lado e para o outro enquanto passar a corda, tá ok? E flexione o pescoço e vamos pegar a mão e o pé desse cavalo, ou os anteriores ou posteriores. A primeira coisa que eu ensino meus potros é ele recuar no cabresto, ou na guia. Por que recuar? Porque é horrível você trabalhar um cavalo que fica vindo para cima de você. Você vai trabalhar com a guia e ele te atropela. Você está puxando ele e ele passa por cima de você. Muita gente começa a usar aquelas cabeças com corrente. Eu já evito usar cabeça com corrente. Porque eu vou usar side pull e isso pode alterar um pouco o chanfro desse cavalo. Então, ficou na minha frente, eu vou causar um estímulo, um desconforto nesse cavalo. Então, puxei. Aliviou a pressão, eu alivio. Eu vou causar um estímulo, um desconforto nesse cavalo, até ele recuar para mim. Mexeu, eu paro. Vou de novo. Não foi o suficiente, começo a causar um... E foi. Bateu o ganchinho da guia, mas tranquilo. Vou de novo. Põe um pouco mais de pressão. Mexeu um pé, tá tranquilo, entendeu o que eu quero, vou lá e agrado. Cada vez que eu agrado ele, ele lambe e mastiga. Ok? Vou de novo. Recuou, excelente. Põe para frente. Aí eu vou começar a vocalizar, para ele começar a entender. A palavra que eu falar, o estímulo que eu falar, ele recua. Eu sempre vou falar ou para esse cavalo e dar um outro sinal. Por quê? Quando eu estiver montado nele, quando ele estiver trabalhando, eu falo ou para ele, automaticamente ele pensa em andar para trás. Então isso facilita o engajamento desse cavalo e um esbarro desse cavalo melhor. Ou. Ou. Bom. Ou. Fugiu, eu tenho que trazer ele de novo. Vou para o lado que ele foge. Ou. Excelente. E já posso agradar ele.
e deixar ele pensando um pouquinho no que está acontecendo. Puxo, você deu a pressão, eu alivio. Puxo. Ah. Por que eu faço isso? Muita gente fala, puta, isso demora demais, isso é... Porque tudo que eu estou fazendo agora vai refletir quando eu for montar. Toda essa pressão e alívio de pressão que eu estou exercendo em cima do cavalo, depois que eu estiver em cima dele, fica muito mais fácil. Eu não vou precisar charretear esse cavalo, não vou precisar bater nesse cavalo para ele andar, eu não vou precisar ir na boca ou no chanfre desse cavalo para ele recuar, porque já está tudo fixando devagar e automaticamente na cabeça desse cavalo. Fugiu, vou para o outro lado, fugiu. Muito bom, está me seguindo bem. Vou fazer um deslocamento de garupa agora. O que seria deslocamento de garupa? Eu separo o cavalo em 3 partes, quando eu começo a domar esse cavalo. Vou separar o pescoço, que é o equilíbrio desse cavalo, a palheta, que vai me dar a direção desse cavalo, e a garupa, que é o motor desse cavalo. Para eu poder montar, o que eu preciso para ele não pular? É desligar o motor desse cavalo. Então, toda hora que ele tiver intenção de corcoviar, que ele abaixar a cabeça, que obrigatoriamente o cavalo não corcoveia com a cabeça alta, ele vai ter que abaixar a cabeça para poder soltar os posteriores, eu vou matar esse motor dele, eu vou desligar esse motor dele e acabar a energia dele. Okay? Como eu vou ensinar isso para o cavalo? Vou passar uma guia em cima da garupa dele. Show, se assustou um pouquinho com a corda. E vou fazer uma pressão. Perceba que o posterior dele cruza. Eu fiz o exercício, eu já flexionei esse cavalo e o posterior dele faz esse movimento. Passa um à frente do outro. Se assustou um pouquinho. Deixa assustar. Está vendo que ele se assusta, mas ele não se apavora. Vou de novo, põe uma pequena pressão e deixa ele fugir dessa pressão. Põe pressão e deixa ele fugir dessa pressão. Já girou e colocou o posterior. Vamos para outro, mais uma vez para esse lado, para ele decorar bem. Sempre lembrando que o cavalo aprende por repetição também. Sempre repetindo, mas repetindo da maneira correta. Nunca eu faço de um jeito e tento fazer de outro o mesmo exercício. Só vou fazer de outro jeito se ele não responder mesmo o exercício que ele fez. Mas respondeu direito o exercício, eu não mudo. Não quero causar desconfiança desse cavalo. Fiz certo, o cara mudou, agora fiz e ele me chamou a atenção. Puxo de novo, pressão. E vocês vão ver que ele procura sair. Não sou eu que estou puxando. Quando eu ponho essa pressão, eu mantenho. Ele vai procurar a saída para o dia. A única regra que eu uso para o próximo ciclo seria um 4. Todo cavalo reage contra a pressão que é exercida sobre ele. Ou seja, se eu puxar ele, ele vai querer ficar parado ou andar para trás. Se eu empurrar ele, ele vai querer vir para frente. Se eu empurro ele para a direita, ele vai firmar o corpo e querer vir para a esquerda. A gente tem que trabalhar esse tipo de alívio de pressão. Então, eu puxei ele. Ele deu um passo, eu alivio. Recuei ele. Ele deu um passo, eu alivio. Então, eu vou ter que sempre trabalhar essa briga que ele tem contra a pressão. Ok? Segundo, a pressão indica, o alívio ensina, sempre. Então, eu ponho a pressão no cavalo, pus, ele cedeu, eu ensinei. Não é a ação de puxar o cavalo que eu estou ensinando. É quando eu alivio essa pressão do cavalo que eu estou ensinando a ele. Quando eu estou montando de espora, que eu quero que ele saia para a direita, eu apertei, ele brigou comigo, eu estou indicando para ele, indicando que eu quero ir para a direita. Quando ele vai para a direita, eu tiro a minha perna da espora, eu estou ensinando ele está aprendendo com esse alívio. Tá ok?
Terceiro, a linguagem corporal. A gente sempre tem que entender a linguagem corporal do cavalo. Não adianta eu entrar no redondel aqui e ficar louco com a minha mão abanando, brigando em cima dele, que ele não vai entender nada. Ok? E tem o quarto e último, que eu acho mais importante, é paciência, persistência e criatividade. Tá? Sem esses 3 itens, não tem como você praticar um horsemanship de boa qualidade. Tá? Então, paciência. Entrei no redondel, não deu certo, não deu certo, não deu certo, vou persistir. Não deu certo, eu paro e pergunto, quem está errado? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou apresentando esse material um pouco grande demais, um pouco pequeno demais? Ah, se eu estou colocando muita pressão em cima desse cavalo, eu paro e penso. Aí entra a minha criatividade. O que eu tenho que fazer com esse cavalo para poder ele trabalhar do jeito que eu quero? Ok? Então, já fiz alívio de pressão, saiu. Já fiz deslocamento de garupa para a esquerda, agora eu vou fazer para o outro lado também. Sempre lembrar que cavalo tem 2 lados, como a gente. Um destro não consegue escrever direito com a mão esquerda. Um canhoto não consegue escrever com a mão direito com a mão direita. Coloquei a corda, deixo ele sossegar um pouquinho, se perdeu, deixa ele ficar quieto, sossegou com a corda. Agora sim eu ponho uma pressão, está indo do lado errado e deixo. Põe um pouquinho mais de pressão e deixa ele ver o que ele vai fazer. Olha lá. E põe a pressão, firmou um pouquinho, deu uma brigadinha. Ó, ele vai sair, já começou a querer sair. Incomodou ele. Deixa lá. Pôs a pressão. Agora ele está aprendendo a sair. Eu estou indicando a direção para ele sair dessa pressão. Olha lá. Já começou a procurar. Opa! Tá vendo? É ele que procura, não sou eu que exijo dele. Eu só firmo, eu só ponho a pressão nele. Quando eu estiver montado nele, eu puxar para esse lado, olha lá, olha como já está leve. Deixa eu brincar um pouquinho, ficou irritado. Já procurou sair da pressão. Então não vai precisar ficar fazendo força nesse cavalo quando montar pelo. Eu só puxo esse cabresto, ele já sabe o que tem que fazer com a perna. Tá? Ó. Antecipou o movimento, eu vou lá e vou repetir de novo. Eu não quero que ele faça sozinho. Deixa eu colocar um pouco de pressão. Senão cada vez que eu levantar também essa corda, ele vai querer fazer sozinho. Meio. Já achou o ponto, aí sim eu puxo para indicar para ele. Ok? Um outro exercício que a gente vai fazer também seria deslocamento de paleta, garupa e de cedência a pé no ladear. Tá? Isso no chão. Por que isso no chão? Porque o cavalo, se eu aperto ele, se eu estou montado e começo a apertar ele com espora, ele vai começar a se bater. Porque não sabe onde vai pôr o pé ou a mão. Tá? Ou os posteriores ou os anteriores. Ele vai começar a brigar, aí que vai começar a se irritar, aí vai começar a brigar com o cavaleiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pressão já na cabeça desse cavalo e ensinar ele, quando tiver um estímulo, ele cruzar a pata pela frente. Não importa se cruzou por trás ou pela frente, o que eu quero que ele entenda é que cada vez que eu causar um estímulo nele, um estímulo no cabresto, ele cruze a perna. E de novo. E de novo, por trás não tem importância, pela frente, muito bom. E entender o que eu queria. Ok? Para o outro lado. Cruzou, excelente. E vou com ele, deixo para trás. Isso. Então, cada vez que ele faz, eu causo estímulo, ó, por trás, ele quis recuar, eu paro a guia
e já mexo com ele. Lambeu, mastigou, tá ok? Tipo, opa, tudo bem, vamos lá então. Ah, ele tá brigando um pouquinho com a garupa, isso. Ó, pisou um pé em cima do outro, de novo. Ah, agora sim. Isso. Põe o estímulo de novo. Foi, eu paro. Foi, eu paro. Então já fizemos garupa, não, paleta. Agora a gente vai fazer o ladear. Ou seja, a cedência, que seria uma cedência à perna. Ok? Para isso a gente vai usar o redondel de novo. Vamos colocar esse cavalo de garupa. Arou, vamos dar uma recuada nele. Não foi. Eu ensino ele um pouquinho e mostro para ele o que tem que fazer. Realmente eles não vão encostar por causa da madeira, tá ok? Como já pediu o exercício, ele vai ter que ceder para mim. Depois eu posso arrumar ele direito, ok? Puxa ele um pouquinho. Pegou um pouquinho, faça ele se movimentar. Agora sim. Também está teladinho de mão. Isso. Sempre encostou na parede lá, ele tem uma reação. Isso. Nem que ele mexa o mínimo que for, mas é o que eu quero dele. Se eu dei o comando, eu quero que ele faça, tá ok? Eu tenho que ter uma paciência, sei lá, o mínimo que for, que ó, putz, eu não quero encostar naquela parede, mas ó, estou te mostrando que eu faço, mas está me incomodando. Eu causo estímulo, posso até encostar na garupa dele, não está entendendo. Isso. Agora entendeu. Puxo de novo, arrumo minha guia. Passo de novo. Passo um pouquinho mais enérgico. Cedeu. Isso. Eu paro de rodar. Isso. Ele vai aprendendo. Tá meio nervoso ainda. Não entendeu? Isso. Pronto. Deixa ele acalmar. Tá vendo que ele tá bufando? Vem. Entendeu o exercício agora? Vamos ver. Isso. Ainda tá. Posso bater no chão. Encosta um pouquinho nele. Isto. Saiu. Meu mastigou. Vamos de novo. Isso. Excelente. Vamos de novo. Vai ficar bem mais fácil. Deixa ele puxar. Se confundiu um pouquinho. Puxa a cabeça dele. Tirou a garupa e vamos mostrando para ele. Isso. Bom. Fez. Mostro para ele que também fiquei satisfeito com o que ele fez. E vou para o outro lado. Confusão. Isso aí eu paro. Posso encostar na garupa. Isto. Puxa a frente. Puxa a garupa. Puxa a frente. Isso.
Uma batidinha na garupa. Isso. Aí, rapaz. Deixa ele acalmar um pouquinho. Aí de novo. Só dou uma encostadinha na garupa, ó. Por isso que eu uso guia larga. É para fazer mais incômodo do que machucar o cavalo. Tentou me morder. Aí você já tem que ser um pouquinho mais enérgico com ele. É isso. Isso, beleza. De novo. Excelente. Mais uma vez só. Muito bom. Ele solta a guia e ele vai me seguir. Deixa ele à vontade um pouco. Ele já entendeu o que tinha que fazer. Deixa eu incomodar ele um pouquinho. Vai causar um desconforto nele. Isto. Deixa ele. Vou mostrar para ele com a minha mão aqui. Não vai acontecer nada. E quando eu for passar a perna para o outro lado, ele já está conhecendo o que eu tenho que fazer. Ok? Sempre que eu vou trabalhar, eu deixar o cavalo descansar, eu deixo a minha guia esticada. Tá? Então não tem como ela me enrolar no pé. Tá? Agora, se fosse um cavalo sem manuseio nenhum, a gente vai aprender como pegar os posteriores e os anteriores, ou a mão ou o pé do cavalo. Ok? Se fosse um potro chucro, a gente ia virar um pouquinho o pescoço desse potro. Tá? Levar a mão de leve, esfregando geralmente a mão. Aí, pedir a mão desse cavalo. Ok? Ele vai dar uma viradinha, vai dar uma cheirada. Se ele tiver a intenção de morder alguma coisa, eu vou espantar ele com o meu cotovelo. Tá? E dou uma espantada com o cotovelo. Sempre apoiando. Se ele empinar, eu tenho como fugir. Tá? Se ele pôr a mão para frente, eu tenho como sair. Meu pé de apoio. Sempre que acontecer alguma coisa, eu posso fugir e retornar lá e pedir o pé a mão dos cavalos de novo. Tá? Pediu. Se ficar brigando, ficar puxando a pata, eu vou ficar mantendo, ele vai dar uns pulinhos para frente, eu continuo mantendo, até ele parar e sossegar a mão, ficar parado. Agradei e solto a mão desse cavalo. E agrada. Direita a mesma coisa. Ok. Eu tenho outro método, que seria o talinho. Se esse cavalo aí começa a bater muito a mão, não deixa você se aproximar da mão dele, você leva a sua mão aqui, no anterior dele, nas mãos dele, e começa a escavar, querer tirar a sua mão, a gente pode utilizar o talinho. Como utilizar o talinho? Eu vou passando devagar, como ele já acostumou com a cenelha, e vou baixando, 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 agradando pela frente, por trás, segurando na guia e numa distância segura. E ele vai ficar sapateando e você vai deixando ele fugir e vai agradando o pé dele. Até uma hora que ele parou o pé, você tira o talinho. Ok? Encostou a mão dele, ele parou a mão, ficou quieto com os anteriores, você tira o talinho. Vai de novo, até ele se acostumar. E o mesmo sistema como usamos para essa aproximação. Estou indo lá, e vou me aproximando, até encostar minha mão e o talinho. Encostar a mão no talinho, daí coloco o talinho para frente, sempre prevê alguma coisa, e vou abaixando a minha mão, Daí sim eu pego a mão desse cavalo. Ok? Posteriores, a mesma coisa. Primeiro eu vou ver
a intensidade do coice desse cavalo. Então, vou passar o talinho, tá tranquilo, não fez nada. Bom, geralmente vai dar coice, vai começar a girar e dar coice, eu sempre com a mão na guia. Tá? Ele vai girar, deixa ele girando e vou trabalhar aqui. Por que eu trabalho com a guia frouxa? Uma coisa que tem que cuidar. Se você trabalhar, você pode esquecer a tua mão na guia e ela prender, é a hora que o cavalo fugir mesmo, que você levar o talinho, a tua mão está amarrada. Tá ok? Então é mais fácil você deixar essa guia solta e trabalhar, sempre cuidar com os teus pés, do que você cuidar das tuas mãos. É mais fácil você ter um instrumento só na mão, e você raciocinar com o pé também, do que com duas mãos com o mesmo objeto. Tá ok? Então eu passei, talinho, eu não fez nada. Poderia o quê? Ir direto no pé, tem muita técnica, tem muito treinador que vai direto. Eu já prefiro me resguardar dessa técnica, eu prefiro ir com a guia, porque não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que confia tanto no pé do cavalo, pegar a primeira vez. Outra, você pode já levar um coice de primeira, daí o teu treinamento já fica parado, já aí uns 15, 20 dias, ok? Então, para evitar esse tipo de coisa, se tem técnica mais fácil, vamos utilizar. O que eu vou fazer? Vou passar a guia por baixo desse cavalo, por cima desse cavalo, ok? Passo nó na garupa. E vou tentar pegar o pé desse cavalo aqui, ok? Vamos ver aqui. Vamos começar de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu jogo as coisas, deixo ele reagir. Não vou ficar com o dedo com esse cavalo. Eu sempre tenho que deixar ele reagir. Então, se ele se assustou com a corda, deixa a corda no pé dele lá. Se ele se assustou com a guia, deixa a guia lá. É difícil, mas a gente consegue. Uma outra coisa que dá para fazer, deixa aqui a frouxa. Outro motivo da guia frouxa é isso aí, ó. É difícil ela dar nó no pé do cavalo. Okay? Esse é mais chato para você tentar conseguir pôr o pé do cavalo. Então, se fosse uma pescaria mesmo. Puxei. Okay. O que eu vou fazer? Eu ponho minha mão na ceneira desse cavalo, sempre com o meu cotovelo em direção à boca dele, se ele quiser me morder, e agrado e puxo o pé desse cavalo. Ele ficou quieto, parou de dar coice, eu encosto e agrado ele. Vou de novo. Puxo. Ele deixou eu pegar, eu alivio e ponho de novo, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha guia, flexionar um pouquinho o pescoço desse cavalo, levantar a pata dele, e firmar com a outra mão. Firmei o pé do cavalo. Aí devagar eu vou passando a mão até levar no posterior desse cavalo. Sempre com a guia. Por que com a guia agora? Porque não tem como dar coice. Se ele for dar coice, ele vai puxar minha mão lá em cima. Ok? E como ele está flexionado também, fica difícil para ele fazer isso. Só cuidar para não morder. Ó, tá vendo? E eu volto a minha mão, ponho o pé no chão e agrado esse cavalo. Tá ok? Eu tiro a curiosidade e vou diminuindo o tamanho dessa corda. Agora eu só vou firmar lá embaixo. Ele já acostumou com a minha mão no pé dele. Agora eu vou deixar ele lá embaixo só. Agradei e puxei.
Puxei, levantei, ele deixou, eu ponho a mão de novo, firmo com a corda e deixo lá no chão. Até a hora que eu conseguir levar minha mão com a guia, sem precisar levantar o pé desse cavalo, ok? O que eu vou ter com essa guia? Só firmar que se ele for dar coice, tá ok? Eu já firmo com essa guia. Então se eu levar a mão dele aqui, ele quiser dar coice, essa guia dá uma segurada no coice dele e dá tempo para eu sair desse coice. Então deixei lá, levo a minha mão, aí eu puxo automático e deixo o pé dele lá. Daí vou de novo, agora sem a guia. Já acostumou, já parou de dar coice. Flexiono ele um pouquinho. Garupa, sempre em contato. Abaixei, peguei o pé desse cavalo. Ok? Isso também, de um lado, eu faço do outro.